Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui em ótima companhia com o meu corvinho para trazer mais um episódio do quadro Nocautes Literários, com um conto de Edgar Allan Poe, porque eu me dei conta que fazia muito tempo que ele não aparece aqui no canal, talvez mais de 2 anos, o que é completamente inadmissível. Este canal tem, acho que mais de 10 vídeos, talvez tenha mais de 15 vídeos sobre os contos de Edgar Allan Poe, o poema O Corvo, tem uns 3 vídeos que falam desse poema, e eu vou continuar trazendo porque é um dos escritores mais importantes da história da literatura, de verdade. Ele inaugurou um monte de gêneros literários que hoje em dia são dos mais populares, como a história de mistério, o suspense, o thriller psicológico, até as histórias de detetive, o terror, enfim, ele é pioneiro em um monte de gêneros literários. Hoje eu vou ler um conto que é um verdadeiro nocaute, ele é capaz de nos derrubar, nos deixar estirados na lona, chamado O Coração Denunciador. E não é só do nosso corvinho aqui que eu estou acompanhada no vídeo de hoje. Eu tenho mais uma companhia que vai estar presente aqui neste vídeo, que é a patrocinadora do canal, a Alura, a maior escola de tecnologia no Brasil. O QR Code vai ficar aparecendo aqui no canto da tela para lembrar vocês que vocês têm 15% de desconto em todos os cursos da Alura. É uma única matrícula que te permite inúmeras possibilidades de trajetórias dentro da Alura. Tem várias áreas do conhecimento diferentes, como inteligência artificial, programação, desenvolvimento, redes sociais, criatividade, design gráfico. São muitas possibilidades para você se aprimorar na sua profissão ou até você mudar completamente de área. Ou às vezes, caso você ainda não trabalhe, ainda esteja na escola, no cursinho, na faculdade, pode ser um caminho valioso para você começar no mercado de trabalho, porque além de aprender novas funções e novas habilidades, você também tem acesso à comunidade dos estudantes. Você tem acesso à comunidade no Discord, você vai fazer contatos, o famoso networking, e tudo isso vai ser muito importante para você. Sem falar que você vai poder enriquecer o seu currículo, vai ser bem mais tranquilo depois para você encontrar os seus caminhos profissionais. Então conheça a maior escola de tecnologia do Brasil, a Alura. Lembrando, o cupom já está aplicado, hein? Se você entrar pelo QR Code ou se você clicar no link que está na descrição, não precisa colocar código nenhum, já está aplicado o desconto para você aproveitar. Vamos então agora à nossa leitura de O Coração Denunciador, de Edgar Allan Poe. Um conto que pode ser traduzido também de outras maneiras. Talvez você encontre outras versões, como O Coração Delator. Em inglês, este conto, que foi publicado em 1843, ou seja, quando Allan Poe já estava muito maduro como escritor, ele faleceu poucos anos depois disso, então ele já tinha muita experiência com contos de terror, de mistério. Em inglês, este conto se chama The Telltale Heart. Mas enfim, na minha versão que eu vou ler aqui para vocês, se chama O Coração Denunciador. Vamos lá, acomode-se, vamos escutar essa história tão famosa. Com efeito, nervoso, tenho andado terrivelmente nervoso, ando com os nervos à flor da pele. Mas por que insistis que estou louco? A doença intensificou meus sentidos, não os destruiu, tampouco os embotou. Acima de tudo, aguçou o sentido da audição. Escutei todas as coisas no céu e na terra. Escutei muitas coisas no inferno. Como então posso estar louco? Sede todo ouvidos e observai com que sensatez, com que calma sou capaz de contar a história toda. Pausa um pouquinho, vale a pena fazer uma pausa, pelo menos nesse primeiro parágrafo. Muitas vezes os contos do Allan Poe têm um primeiro parágrafo como uma espécie de introdução. Ele traz muitos narradores em primeira pessoa, é o caso desse, que vai contar uma história, e muitas vezes o primeiro parágrafo traz uma reflexão, uma exclamação, uma revolta. Aqui ele está se sentindo revoltado, porque aparentemente este narrador
é chamado pelos outros de louco, mas ele já está se defendendo. Eu não sou maluco. Vocês pensam que eu sou maluco? Vós pensais, porque ele está falando aqui com o público leitor na segunda pessoa do plural, né? Vós pensais, vós insistis que estou louco, mas não estou louco, eu estou doente, sim, mas a doença, ele fala, não destruiu, não embotou os meus sentidos, antes ela os intensificou, ou seja, minha doença não me deixou maluco, pelo contrário, me deixou muito mais sagaz e sensato, ou pelo menos é o que ele diz. E que isso aqui é um narrador de Edgar Allan Poe. Maluco, muito pouco confiável e completamente alucinado. Mas vamos continuar com a história aqui, que ela nem começou direito, né? Vamos lá. É impossível dizer em que momento a ideia penetrou em meu cérebro. Porém, uma vez concebida, perseguiu-me dia e noite. Objetivo não havia. Furor não havia. Eu gostava do velho, nunca me fizera mal, nunca me ofendera. De seu ouro nunca tive desejo algum. Acho que era o seu olho. Sim, era isso. Um dos seus olhos parecia o de um abutre, um olho azul claro, velado pela catarata. Sempre que pousava sobre mim, o meu sangue gelava. E assim, pouco a pouco, muito gradualmente, tomei a decisão de tirar a vida do velho. E desse modo me livrar daquele olhar para sempre. Ora, eis o problema. Imaginais que estou louco. Loucos nada sabem. Mas deveríeis ter me visto. Deveríeis ter visto quão sabiamente procedi, com que cautela, com que precaução, com que dissimulação empenhei-me na tarefa. Nunca fui tão bondoso com o velho quanto na semana toda que antecedeu o seu assassinato. E toda noite, perto da meia-noite, eu girava o trinco da porta de seu quarto e a abria, tão suavemente. E depois, após ter aberto uma fresta suficiente para minha cabeça, introduzia por ela uma lanterna escurecida, toda fechada, de modo que nenhuma luz dali irradiasse. E então enfiava a cabeça. Ah, teríeis rido em ver com que astúcia eu a enfiava. Eu a movia devagar, muito devagar, de modo que não perturbasse o sono do velho. Levava 1 hora para inserir minha cabeça inteira dentro da abertura até um ponto em que conseguisse enxergá-lo deitado em sua cama. Ah, um louco teria mostrado tamanho discernimento! Depois, quando a minha cabeça estava dentro do quarto, eu abria a tampa da lanterna cautelosamente. Ah, tão cautelosamente! Cautelosamente! Pois as dobradiças rangiam. Eu a abria o suficiente apenas para que um único facho estreito pousasse sobre o olho vulturino. E assim procedi por 7 longas noites. Toda noite, por volta da meia-noite. Mas encontrava o olho sempre fechado. E era impossível executar o trabalho, pois não era o velho que perturbava, mas o seu mal olhado. E toda manhã, quando o dia raiava, eu entrava astuciosamente em seu aposento e falava corajosamente com ele, chamando-o pelo nome em um tom amistoso e lhe perguntando como passara a noite. De modo que por aí já vedes como ele precisaria ser um velho bem perspicaz, deveras, para suspeitar que toda a noite, exatamente à meia-noite, eu o observava enquanto dormia. Quando chegou na 8ª noite, tomei uma precaução mais do que costumeira ao abrir a porta. O ponteiro dos minutos em um relógio seria mais rápido que a minha mão. Nunca antes, naquela noite, eu sentira toda a extensão das minhas capacidades, da minha sagacidade. Eu mal conseguia conter meus sentimentos de triunfo. Pensar que lá estava eu, abrindo a porta de pouco a pouco, e que ele nem sequer sonhava com os meus atos ou pensamentos secretos. Cheguei até a rir com a ideia.
E pode ser que houvesse me escutado, pois moveu-se no seu leito subitamente, como que assustado. Ora, pensaríeis talvez que eu recuei, mas não. Seu quarto estava escuro como breu nas trevas espessas, pois as folhas da janela ficavam bem fechadas por medo de ladrões, de modo que eu sabia que era incapaz de enxergar o vão da porta, e continuei a empurrá-la mais um pouco, mais um pouco. Eu já enfiara toda a cabeça e estava prestes a abrir a lanterna quando o meu polegar escorregou no ferrolho e o velho se aprumou na cama, gritando: "Quem está aí?" Permaneci imóvel, sem nada dizer. Por uma hora inteira não mexi um músculo e nesse meio tempo não o ouvi voltar a se deitar. Ele continuava sentado na cama, escutando atentamente. Exatamente como eu ficava a fazer noite após noite, de ouvidos esticados para os relógios da morte dentro das paredes. Em seguida, escutei um ligeiro gemido e soube que era o gemido do terror mortal. Não era um gemido de dor ou de pesar. Não. Era o som baixo e abafado que se ergue no fundo da alma quando oprimida pelo medo. Eu conhecia o som muito bem. Inúmeras noites à meia-noite, quando o mundo inteiro dormia, ele brotara das profundezas do meu próprio peito, intensificando com seu pavoroso eco os terrores que me afligiam. Digo que o conhecia bem. Eu conhecia o sentimento que inquietava o velho e me apiedei do homem, embora em meu íntimo risse. Sabia que ele estava acordado desde o primeiro leve ruído, quando se virara na cama. Seus medos haviam, a partir desse momento, crescido dentro dele. Estivera tentando imaginá-lo sem fundamento, mas fora incapaz. Estivera dizendo a si mesmo: não é nada, apenas o vento na chaminé, apenas um camundongo correndo pelo sonho, ou foi somente um grilo que cantou uma única vez. Sim, ele estivera tentando se tranquilizar com essas suposições, mas descobrira que fora tudo em vão. Tudo em vão, porque a morte, ao dele se aproximar, acossara-o com sua sombra negra e se lançara sobre a vítima, envolvendo-a. E foi a influência fúnebre da sombra despercebida que o levou a sentir, embora sem nada ver ou escutar, a sentir a presença de minha cabeça dentro do quarto. Depois de ter esperado por um longo tempo, muito pacientemente, sem ouvi-lo se deitar, resolvi abrir uma pequena, muito pequena, minúscula fresta na lanterna. Desse modo a abri. Sereis incapazes de imaginar quão furtivamente, até que finalmente um único facho, tênue como um filamento de teia, brilhou através da fenda e pousou sobre o olho vulturino. O olho estava aberto, arregalado, e senti a fúria crescer dentro de mim ao fitá-lo. Enxerguei-o com perfeita nitidez, todo ele de um azul desbotado, com um véu hediondo a cobri-lo, que gelou meus ossos até a medula. Mas nada mais podia eu enxergar no rosto do velho ou de sua pessoa, pois dirigira o facho como que por instinto, precisamente sobre o ponto maldito. Ora, mas já não vos expliquei que o que tomais equivocadamente por loucura não é senão acuidade de sentidos? Pois agora digo mais, chegava aos meus ouvidos um som baixo e surdo, como o que faz um relógio envolto em algodão. Esse som eu também o conhecia bem. Era o batimento do coração do velho. Isso aumentou minha fúria, como as batidas do tambor que estimulam a coragem do soldado. Mas mesmo então me refreei e permaneci imóvel. Mal respirava. Segurava a lanterna com um movimento. Tentava manter o mais fixamente possível a réstia sobre o olho. Nesse íntere, o infernal tamborilar do coração aumentava. Foi ficando mais rápido e mais alto a cada instante.
O terror do velho devia ser extremo. Ficava mais alto, e digo mais, ficava mais alto a cada momento. Prestais bastante atenção nas minhas palavras? Já vos expliquei como sou nervoso. Sou de fato. E agora, na calada da noite, em meio ao pavoroso silêncio daquela antiga casa, um ruído assim tão estranho enervou-me ao ponto de um terror incontrolável. E contudo, por mais alguns minutos, refreei-me e permaneci imóvel. Mas o batimento ficava mais alto, mais alto. Achei que o coração fosse explodir. E então uma nova angústia tomou conta de mim. O som alcançaria os ouvidos de algum vizinho. A hora do velho chegara. Com um poderoso urro, abri a lanterna completamente e pulei no quarto. Ele deu um grito, apenas um. Numa fração de segundo, arrastei-o ao chão e puxei a pesada cama sobre ele. Então sorri alegremente, vendo a façanha até ali cumprida. Mas por vários minutos o coração seguiu batendo com um som abafado. Isso, entretanto, não me perturbou. Não seria escutado através da parede. E enfim cessou. O velho estava morto. Removi a cama e examinei o cadáver. Sim, ele estava morto, morto como uma pedra. Pousei a mão sobre o coração e a mantive ali por vários minutos. Não havia pulsação. Ele estava morto como uma pedra. Seu olho não mais me incomodaria. Se continuais a me reputar louco, não ireis mais fazê-lo quando descrever as avisadas precauções que tomei para ocultar o corpo. A noite avançava e trabalhei com presteza, mas em silêncio. Antes de mais nada, desmembrei o cadáver. Decepei-lhe a cabeça, os braços e as pernas. Em seguida, removi 3 tábuas do soalho do aposento e depositei tudo em meio aos caibros. Depois recoloquei as pranchas com tal perícia, com tal astúcia, que nenhum olho humano, nem mesmo o dele, poderia ter detectado coisa errada. Nada ficou por ser lavado, nenhuma espécie de mancha alguma, nenhum respingo de sangue. Eu fora extremamente cauteloso quanto a isso. Uma tina recolhera tudo. Ha! Ha! Após ter dado cabo de todas essas tarefas, eram 4 da manhã, ainda escuro como a meia-noite. Quando o sino badalou a hora, uma batida se fez ouvir na porta da rua. Desci para atender com o coração leve, pois o que tinha eu agora a temer? 3 homens entraram e se apresentaram com perfeita polidez, como agentes da polícia. Um grito ouvido por um vizinho durante a noite, isso levantara a suspeita de algum crime. Alguém dera queixa na delegacia e eles, os policiais, haviam sido mandados para dar uma busca na casa. Sorri, pois o que tinha eu a temer? Dei as boas-vindas aos cavalheiros. O grito, eu expliquei, fora proferido por mim mesmo, em um sonho. O velho, acrescentei, se achava ausente no interior. Levei meus visitantes por toda a casa, convidei-os a investigar bem. Mostrei-lhes suas posses valiosas, em segurança, intocadas. No entusiasmo de minha confiança, trouxe cadeiras para o quarto e insisti que ficassem ali descansando de sua faina, enquanto, de minha parte, com a irrefreável audácia de meu triunfo perfeito, punha minha própria cadeira exatamente sobre o ponto sob o qual repousava o corpo da vítima. Os policiais se deram por satisfeitos. Minha conduta os convencera. Eu estava singularmente à vontade. Sentaram e, enquanto eu respondia animadamente, conversaram sobre coisas familiares. Porém, em pouco tempo, senti que empalidecia e desejei que partissem. Minha cabeça doía e era como se um sino repicasse em meus ouvidos, mas eles continuavam ali sentados conversando. O sino tornou-se mais distinto, continuou e tornou-se mais distinto.
Falei com maior desembaraço para me livrar da sensação, mas ela continuou e ganhou materialidade. Até que finalmente descobri que o ruído não estava dentro dos meus ouvidos. Sem dúvida, eu agora ficava muito pálido, mas falava com maior fluência e elevando a voz. Contudo, o som aumentou. E o que podia eu fazer? Era um som baixo, abafado, acelerado, muito parecido com o som que um relógio faz quando envolto em algodão. Fiquei sem ar. E, contudo, os policiais nada ouviam. Falei com maior rapidez, com maior veemência, mas o ruído aumentava e aumentava. Fiquei de pé e discuti trivialidades, em um tom esganiçado e gesticulando violentamente. Mas o ruído aumentava e aumentava. Por que eles não iam embora? Andei pelo quarto de um lado ao outro com pesadas passadas, como que enervado até a fúria sob o escrutínio dos homens. Mas o ruído aumentava e aumentava. Oh, Deus, o que podia eu fazer? Espumei, me encolerizei, praguejei. Girei a cadeira sobre a qual estivera sentado e arrastei-a sobre as tábuas, mas o ruído se elevava acima de tudo e continuava a aumentar. Ficou mais alto, mais alto, mais alto, e mesmo assim os homens continuavam conversando afavelmente e sorriam. Era possível que não estivessem escutando? Deus Todo-Poderoso? Não! Não! Eles escutavam! Eles suspeitavam! Eles sabiam! Estavam escarnecendo do meu horror. Isso foi o que pensei então. E isso é o que penso agora. Mas qualquer coisa era melhor do que aquela agonia. Qualquer coisa era mais tolerável do que aquela zombaria. Eu não podia suportar aqueles sorrisos de hipocrisia por mais tempo. Senti que tinha que gritar ou morrer. E então, outra vez, escutai! Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto! Patifes! O rei. Basta de dissimulações! Admito o que fiz! Arrancai as tábuas! Aqui! Aqui! É o batimento de seu odioso coração. E pois é, gente, com isso encerramos mais um conto muito famoso de Edgar Allan Poe. Curtinho, mas inesquecível. Se você conhece, você já percebeu, mas se não, vale a pena ler outros contos. Ele tem muitos desses narradores criminosos, muito perturbados e que de tão perseguidos pela própria consciência pesada por causa de crimes que cometeram, acabam se denunciando. Não sabemos os nomes das pessoas, sabemos que é um homem que vive na casa de outro, de um velho. Talvez seja uma pensão, isso era muito comum no século XIX, uma casa com vários quartos alugados, né? Provavelmente o senhorio da pensão, o responsável, era um homem cujo olho, um dos olhos, era tomado pela catarata, ele era enevoado e ele tinha um aspecto sinistro, um aspecto perturbador, que era interpretado pelo narrador como um olhar de julgamento. Um olhar, ele compara com o olhar de um abutre que observa o moribundo já antecipando o momento em que ele vai te devorar, né? Mas me parece na minha interpretação que é mais um olhar de quem sabe os seus pecados, penetra nos seus pensamentos, conhece as suas fragilidades, e aquilo era insuportável para o narrador. Era isso que ele sentia. Ele garante que não é maluco, apenas nervoso. A sua doença é um nervosismo, mas ele tem os sentidos muito, muito, muito saudáveis, ele garante. E, enfim, na tentativa de se livrar daquele julgamento que vem de fora, né, um olhar que vem de fora, ele comete esse assassinato. Ele só adquire coragem o suficiente na noite em que ele enxerga o olho ali no quarto, porque nas outras noites que ele penetra no quarto da sua vítima
e o velho está dormindo, os olhos estão fechados, ele não tem coragem de praticar o seu crime. Uma noite, o velho acorda, ele enxerga ali por uma fresta, um fachinho de luz da lamparina, aqueles olhos, aquele único olho, melhor dizendo, e comete o assassinato, oculta o cadáver. Só que quando chega a polícia, atraída pelos barulhos, chamada pelos vizinhos, o coração do homem, o coração denunciador, começa a ser escutado num volume cada vez mais alto. É improvável que isso acontecesse, afinal o homem estava morto e despedaçado. Provavelmente era mais uma vez essa consciência pesada se impondo, se fazendo insuportável para que o narrador pudesse guardar aquele segredo sozinho, então ele se entrega para a polícia. Muito famoso esse conto, muito famoso. Percebam como este narrador é fascinante na sua tentativa desesperada de nos convencer de que ele não é maluco e mesmo assim falhando miseravelmente no fato dessa história ser sucinta, ser tão breve, mas a gente já captar os principais temas, ou o principal tema da história, que é esse tema da consciência pesada, da tentativa de escapar das responsabilidades por aquilo que fizemos e de enterrar, se a gente pensar num plano mais psicanalítico, né, de enterrar, de destruir a nossa culpa, os nossos fantasmas, aquilo que nos perturba de maneira violenta, sem encarar o problema de frente, mas tentando esmagar aquilo, esconder embaixo do piso da nossa mente. Como isso é impossível, porque sempre vai haver um coração denunciador que vai o tempo todo nos lembrar do crime que cometemos, daquilo que nos faz nos sentirmos miseráveis e culpados. Talvez a mensagem desse conto seja essa. Não dá pra esconder embaixo do tapete aquelas coisas que nós fizemos de errado e que nós não tivemos coragem de reparar, encarar as responsabilidades. Se nós não encararmos essas responsabilidades, seremos esmagados pela culpa e nós mesmos vamos encontrar a nossa própria ruína. Talvez seja uma mensagem por aí. Mas é isso, gente. Se você tem outras ideias aí de interpretação, saibam que todas essas possibilidades de interpretação estão sempre certas. Boa literatura é aquela que traz muitas reflexões diferentes. Essas são só as ideias que me vêm na cabeça quando eu leio esta história. Coloca aqui embaixo nos comentários. Eu vou deixar o link para vocês comprarem esta edição dos Contos de Imaginação e Mistério de Edgar Allan Poe aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá? Vai ter tanto na Amazon quanto na estante virtual. E se você quiser me ajudar a continuar tocando esse projeto, torne-se um apoiador lá no Apoia-se, apoia.se/ler antes de morrer. Participe, faça o seu apoio e receba recompensas. Um beijo, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!